Conosco, a assistente social Itanamara Guedes, ela que é uma das coordenadoras da Frente pela Inclusão de Assistentes Sociais e Psicólogos nas escolas de Sergipe, que são, sem sombra de dúvidas, indispensáveis, principalmente para este momento de pandemia, para cuidar da saúde mental dos alunos. Então a gente conversa a partir deste momento sobre esse projeto de lei que está em discussão aqui em Sergipe, já foi aprovado no Congresso Nacional, mas precisa efetivamente ser colocado em prática. Itanamara Guedes, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Itanamara. Bom dia, Paulo, bom dia, Rosalvo, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aliás, quando a gente começou a anunciar a sua entrevista, aqui eu recebi uma informação que a lei aqui no estado também tinha sido aprovada, mas o governador vetou a lei, né? Então explica aí pra gente como é que funciona esta lei e qual é o objetivo dela, Itanamara. Primeiro dizer que essa discussão sobre a inserção do assistente social e do psicólogo na educação, ela é uma luta antiga que tramitou durante anos no Congresso Nacional, na Câmara e no Congresso, mas em 2019 nós obtivemos êxito, ela foi aprovada e sancionada pelo governo federal. No âmbito do governo do estado de Sergipe, nós já tentamos aprovar uma lei. Em 2017 nós fizemos uma audiência. Na ocasião, nós entregamos um projeto de lei aos parlamentares, e aí teve toda uma discussão na época, inclusive encabeçada pela ex-deputada estadual Ana Lúcia, de consultar, né, o setor jurídico da Assembleia Legislativa, que na ocasião remeteu a um parecer, não podia apresentar o projeto de lei porque ele prevê despesa, porque prevê a criação de cargos. Então, o projeto de lei deveria ser apresentado pelo Poder Executivo. Nessa legislatura agora recente, um dos parlamentares que apresentou e que também foi vetado, né, partindo desse pressuposto, foi salvo me engano, o deputado Zezinho Guimarães. Zezinho Guimarães, foi ele mesmo. Isso, então ele também apresentou, só que não não na legislatura de 2017, né, foi agora. E foi vetado, assim como foi, não chegou a ser vetado em 2017, porque a Câmara a Alese foi consultada e o setor jurídico disse que não podia ser encaminhado, ia ser um projeto de lei coletivo, né? Eu lembro que na ocasião nós fizemos uma audiência pública na Alese, 17 parlamentares haviam concordado na ocasião em subscrever o projeto de lei que tinha sido entregado na época, o Conselho Regional de Serviço Social, o qual eu fazia parte, presidia, e outras organizações que estavam presentes naquele dia na audiência. E acho que em 2019 o deputado Zezinho Guimarães encaminhou um projeto e esse projeto também foi vetado. Então agora já é uma lei federal, foi sancionada no final de novembro, e por ser uma lei federal, cabe ao governo estadual e aos governos municipais, aos prefeitos, regulamentar a lei, ou seja, aplicar a lei, que agora já é lei. Então agora não tem muito o que está se discutindo, tem que se discutir como deve ser implantado a lei no estado de Sergipe. E já tinha outros estados, inclusive aqui vizinho a Sergipe, como é o caso de Alagoas, que já tem a aplicação do assistente social e do psicólogo na educação há muitos anos, independente da lei federal. E Sergipe é um dos estados que ainda não tinha, mas agora com a lei federal a gente espera, né, que seja implantado, aplicado a lei. Por isso que nós criamos a frente, né, desde 2019 a lei está em vigor, desde o final de 2019, veio o ano de 2020, né, só que o ano de 2020 foi um ano atípico, nós ainda estamos vivendo sobre uma pandemia, mas agora se tem o debate do retorno às aulas presenciais. Então, nós estamos se articulando, um conjunto de entidades, né, inclusive vamos convidar diversas organizações de trabalhadores que defendem a educação pública no estado de Sergipe, que defendem a educação de uma forma geral, inclusive a educação inclusiva, para compor a frente conosco, para estar fazendo esse debate para a inserção desses dois profissionais que são essenciais para contribuir ainda mais com a melhoria da educação pública e com o processo de inclusão educacional, né, dos diversos jovens, crianças e adolescentes do nosso estado.
Então, Namara, para a gente entender bem, o ouvinte entender perfeitamente essa discussão. Há uma lei federal que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República à época, e a gente sabe que a lei federal ela está acima da lei estadual e da lei municipal. Mas, pelo que você fala, dá a entender que a lei federal foi aprovada, mas deixando a cargo dos governadores e prefeitos a regulamentação dessa lei, é isso? Isso, para que cada estado e município regulamente a lei. Então, cada estado e cada município precisa regulamentar, precisa implantar em Sergipe, que não foi implantado. Vou dar um exemplo. Em diálogos com a Secretaria de Educação, nós já estamos fazendo alguns processos de incidência política, não existe o cargo de assistente social e psicólogo na Secretaria de Educação do Estado de Sergipe. Então, o governador Belivaldo Chagas tem que aplicar a Lei 13.935, a lei federal, criando os cargos aqui no âmbito da Secretaria do Estado da Educação. Então, o governador, inclusive nós vamos solicitar uma reunião com o governador, já estamos em diálogo com a vice-governadora, para que ele possa nos atender e conhecer melhor a legislação para que ele possa aplicar em Sergipe, criando o cargo. E qual é a justificativa dele para não regulamentar essa lei? Até agora a gente não tem uma justificativa do governo, porque a gente ainda não sentou com o governo do Estado de Sergipe. O que a gente tem em processo de diálogo com a Secretaria da Educação, que a lei não foi aplicada, não foi de imediato colocado um assistente social e psicólogo na escola ou na estrutura da educação, porque não tem um cargo, precisa criar o cargo. E o cargo tem que ser criado pelo governo do Estado de Sergipe. Então, a gente entendeu que nesse primeiro ano, que foi o ano de 2020, a lei federal estava em vigor, como a educação estava naquele processo das aulas estarem suspensas ou de aulas remotas, os secretários, os gestores da educação, os prefeitos, enfim, não estavam discutindo a lei, não estavam atentos que está aprovada essa lei, que essa lei existe a nível nacional. Então, a gente, ao perceber que os gestores, seja a nível estadual como os prefeitos, não estão atentos à existência dessa lei federal, nós criamos essa frente para poder dialogar com cada prefeito e também com o governador do Estado de Sergipe, para dizer que agora é lei e que eles precisam cumprir. Nosso papel agora é de fazer pressão para que esses prefeitos e o governador do Estado de Sergipe cumprem. Então, nós estamos disparando ofícios, solicitando audiência para fazer o diálogo com cada gestor. Quando se fala em escolas, para a maioria da população, Rosalvo, vem logo na cabeça, é lugar de professor e de estudante. Quando se fala em assistente social e psicólogos, geralmente você lembra de um hospital, onde você tem um psicólogo, você tem um assistente social, você lembra também da área jurídica, onde eles também prestam serviços. Secretaria de Ação Social. Isso, inclusão. Exatamente, inclusão. Aí eu pergunto, o que tem a ver o assistente social e o psicólogo na escola pública? Essa pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora e que você explique, por gentileza. Então, no âmbito das duas profissões, nós atuamos com as políticas sociais. A gente atua com a política da educação, da assistência, da habitação, a política de mulheres, entre outras políticas sociais, inclusive com a política educacional. A lei ela existe para regulamentar algo que já existe em outros estados e que também há muito tempo, Paulo e Rosalvo, já existe no âmbito do ensino superior. Existe assistente social e psicólogo no âmbito do ensino superior, existe assistente social e psicólogo no âmbito da rede privada, Então, se você for para algumas escolas particulares aqui em Aracaju, vocês vão perceber que já existe a presença desses profissionais trabalhando. Ainda não existe em Sergipe no âmbito da educação pública. Então, o que é que nós, seja o assistente social ou o psicólogo, faz nesse processo? A escola é um espaço. Se a gente parar para pensar no papel que tem a escola tem um papel de socialização, de formação desse indivíduo, não só no âmbito da educação, mas a gente forma cidadão. A escola é um espaço de formar esse cidadão. E a escola apresenta todo outro contexto, todos os contextos sociais que estão presentes nessa sociedade. Então, quando o aluno chega na escola, ele traz consigo sua trajetória, sua história, seus problemas, que a gente chama das expressões da questão social. Então, de forma bem objetiva e prática. Por exemplo, um aluno que sofre em casa um processo de violência doméstica, esse processo que ele sofre em casa de violência doméstica se apresenta na escola, seja por um comportamento mais agressivo na escola, no trato com os próprios coleguinhas, com a relação com o professor.
ele tem um baixo desempenho escolar. Então, se você tem a presença de um assistente social e de um psicólogo, esses dois profissionais vão ser acionados pela professora que está em sala de aula e que vão fazer os devidos encaminhamentos da parte psicológica e da parte social, de dar a devida acionar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a rede de proteção social à criança. Também, por outro lado, isso num âmbito específico, de um caso específico que pode se apresentar no âmbito do dia a dia, do cotidiano da sala de aula, mas também o assistente social psicólogo, se a gente pegar o que diz as diretrizes nacional da educação, está lá previsto, inclusive o debate dos direitos humanos, a transversalidade de diversas temáticas, a esses dois profissionais traz para dentro da escola um olhar mais ampliado sobre o debate social, sobre o debate de questões que se apresentam na escola. Por exemplo, a questão do bullying é muito presente na escola, trabalhar a escola, a relação da escola com a comunidade, porque a escola está dentro de um processo da comunidade, trabalhar a relação, a escola e a comunidade escolar, a relação da escola com os pais, a relação da escola, né, das relações interpessoais dentro da escola, ou seja, dos outros profissionais. Então, nós temos uma vasta gama de atuação dentro do âmbito da escola. Se a gente parar para pensar no processo de socialização de formação de um indivíduo nesta sociedade, nós temos em primeiro lugar a família. Em segundo lugar, onde a criança ou adolescente passa mais tempo, é a escola. Então, na escola vai se apresentar todos os contextos sociais e é por isso que é importante ter um psicólogo e um assistente social, para contribuir com esse olhar ampliado da educação, entendendo a educação como um processo, inclusive, de emancipação dos indivíduos. A educação vai além de receber conteúdos, mas a educação também forma pessoas e forma cidadãos, que é aquilo que a gente acredita, né, e que, inclusive, não só nós, assistentes sociais e psicólogos, mas, inclusive, professores, os demais trabalhadores da educação, numa educação emancipadora e numa escola que ela esteja atenta ao contexto social no qual ela está inserida. Dona Mara, só para esclarecer, então, nesse caso, não precisa mais aprovar a lei aqui na Assembleia Legislativa? Precisa, porque o governador precisaria enviar a lei, adaptando as questões locais e criando o cargo de assistente social e psicólogo na educação, para, no processo posterior, ele fazer um concurso público, que é o que a lei aponta, o que a gente defende, seja concurso público ou um processo seletivo para contratação de profissionais. A lei ela dispõe sobre o serviço da psicologia e do serviço social na educação, mas ela deixa em aberto para que os estados saiam aplicando de acordo com sua realidade, né? A lei não fala quantos agentes sociais devem existir no âmbito da educação, por exemplo, no estado de Sergipe. Então, se você tem 30 escolas, então vai ser 30 assistentes sociais, um em cada escola, mais psicólogo. Você tem as diretorias regionais, por exemplo, a gente chama de DRs, né? São as diretorias regionais de educação. Então vai ser uma equipe psicossocial em cada diretoria, vai ser uma equipe dentro de cada escola. Isso precisa ser debatido e discutido com a Secretaria da Educação e com o governo do estado de Sergipe. Por isso que nosso objetivo é se reunir com esse sujeito, com o governador, com o secretário da Educação e também com o Conselho Estadual da Educação, já que o Conselho Estadual da Educação é um órgão, né, de controle social que propõe, avalia e acompanha a implantação e todo o processo da política educacional no estado de Sergipe. Apesar que a lei federal diz que os sistemas de ensino têm teria no caso um ano a partir da promulgação da lei para implementação e cumprimento da nova lei, né? Bom, então foi em novembro, ele vai... Foi em novembro do ano passado. Aí a pergunta é, cadê o Ministério Público, que é o fiscal das leis, para fazer se cumprir esta lei federal nos estados, aqui em Sergipe, por exemplo? Mas, Itanamara, para esclarecer, a lei foi sancionada em novembro do ano passado. Não, em novembro de 2019. Ah, então já tem um ano, claro. Já tem um ano e a gente observou que não vem sendo cumprida, né, por todo esse processo atípico. Mesmo os conselhos federais de psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, enviando ofícios para os diversos secretários municipais e estaduais no início do ano de 2020, logo em seguida, né, assim que o ano letivo começou, veio o processo da pandemia. Então, nós observamos, né, que a lei não foi cumprida, não está sendo cumprida, né, e por isso nós criamos a frente. Nós nos reunimos, criamos a frente para poder exatamente fazer esse diálogo com os gestores,
No primeiro momento, o diálogo, a incidência política, e o segundo momento, inclusive, acionar os órgãos de controle, né, a exemplo, como eu citei aqui, seja o Conselho Estadual da Educação, que tem como papel avaliar, fiscalizar e monitorar a política da educação no estado de Sergipe, como o Ministério Público Estadual e Federal. Mas nesse primeiro momento a gente está tentando fazer uma rodada de diálogo com os gestores com o gestor estadual e com os gestores municipais. Algum estado já implementou essa lei, ou Itanamara? Como eu disse a você, já tem estados que têm a lei implantada muito antes do governo federal sancionar, como Alagoas, como o Ceará, que está aqui muito perto da gente. A Bahia já tem municípios que já haviam aplicado a lei. Então a gente está aqui tentando mas a partir fazer o da esforço. lei, mas a partir da lei mesmo aprovada, algum outro estado? Alguns estados, municípios começam a fazer essa movimentação, principalmente os municípios. Vou dar um exemplo do que acontece em Sergipe. Em Sergipe tem alguns municípios que, se você for muito pouco, tem uma assistente social na educação e um psicólogo, mas ele não está regulamentado. Tá um CC. Então, não está ali criado o cargo, né? Vou dar um exemplo. Vou pegar o município de Gra Cardoso. O município de Gra Cardoso tem uma assistente social na educação há alguns anos, só que ela não está dentro da estrutura da educação. Tá bom. Ela fez o concurso designada para a educação. A gente quer muito mais do que isso. A gente quer que a lei seja regulamentada nos municípios, para discutir, inclusive, esse contexto, porque também não quer que a lei seja aplicada de qualquer forma. Será que é somente um assistente social e um psicólogo que vai dar conta da demanda? Será que não precisa de mais? Será que não precisa de uma, de duas, de três equipes, né, no âmbito da educação? Não só existe uma escola, existem várias escolas, né? Existe dentro da educação as escolas que estão no meio rural, na zona urbana, né, a escola que trabalha com a educação infantil, né? Então a gente precisa discutir esses contextos, por isso que a gente quer falar diretamente com o secretário, para que eles possam, né, discutir a educação no âmbito municipal e adaptando o que diz a lei federal para as realidades, para as diversas realidades sergipanas. Perfeito. E a gente observa que realmente assistentes sociais e psicólogos, eles podem sim dar uma contribuição muito grande na identificação de várias demandas, como você frisou anteriormente, presentes aí na escola, que pela própria complexidade, né, Itanamara, do contexto escolar, muitas vezes requer do profissional da psicologia e do próprio serviço social e demais profissionais na formulação de respostas para o enfrentamento de situações críticas, como por exemplo, evasão escolar, que se tem muito nesse país, né? Baixo rendimento escolar, violência doméstica, sexualidade, questões de gênero e tantos outros assuntos importantes que vocês podem dar uma resposta positiva no meio escolar. Exatamente, a gente pode contribuir, né, para que a escola seja ainda mais um espaço humanizado, trazendo esse olhar social, esse olhar da psicologia no âmbito dessas questões, né, trabalhando temáticas do dia a dia que estão presentes na escola e que podem ser trabalhadas com a nossa atuação profissional e identificando questões. Se você parar para analisar o porquê da evasão escolar, vou dar um dado relacionado ao período da pandemia, que aumentou, né, no Brasil e em Sergipe não foi diferente, o índice de violência, das diversas violências domésticas, da violência contra a criança e adolescente, da violência contra a mulher, da violência contra a pessoa idosa, porque a violência se dá no âmbito doméstico. Então, na medida que essa criança e esse adolescente está inserido no âmbito da escola, o rendimento dele vai ser menor, porque ele está sobre um espaço que tem um ambiente de violação de direito, né? Outra questão muito presente, né? O trabalho infantil. Muitas vezes a evasão escolar está relacionada ao trabalho infantil. Nós vivemos um período que a pandemia trouxe à tona questões relacionadas à renda, o aumento da pobreza, o aumento do desemprego. Isso faz com que as pessoas, né, as diversas famílias estejam passando por necessidades e dificuldades e acabam, né, inserindo essa criança, esse adolescente no trabalho infantil. Então, daí leva o processo de evasão escolar, o baixo número de matrículas. Então, diversas questões que esse olhar social a gente pode trazer para o âmbito da escola para que a gente possa estar trabalhando essas questões, né, entendendo esse indivíduo, que é o aluno que chega na escola, como um ser social e ao redor dele acontecem diversas questões que interferem no processo
né, dele com a escola, no processo aluno-escola, além de várias outras questões que a gente trabalha no cotidiano das escolas. E nesse momento de pandemia é que a presença de vocês no ambiente escolar é de fundamental importância, é indispensável. Itanamara Guedes, assistente social e coordenadora da Frente pela Inclusão de Assistentes Sociais e Psicólogos nas Escolas Públicas de Sergipe, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Boa sorte e conte com o apoio aqui da Jovem Pan. Itanamara, bom dia para você, hein? Eu agradeço pelo espaço, Paulo e Rosalvo, e assim que a gente tiver mais ações, a gente já tem algumas agendas de atividades com alguns vereadores e alguns secretários e com o próprio Conselho Estadual da Educação, e assim que a gente já tiver definido algumas reuniões com o governo do estado e a devolutiva, nós vamos estar aí acionando vocês para que a gente possa fazer essa devolutiva para a sociedade sergipana. A presença do assistente social e do psicólogo na educação ganha a educação e ganha toda a sociedade. A educação é, sem dúvida nenhuma, um grande instrumento do processo de inclusão social e também um instrumento de transformação social. A educação por si só não transforma a sociedade, mas sem ela também essa sociedade não será transformada. Então, ganha todos com a presença desses dois profissionais na educação. Meu muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes do programa. Muito obrigado, bom dia.